Ok, vamos lá pessoal, questão 21, continuando aí. Considere as seguintes assertivas. O que acontece? Aí a gente olha aqui, tem 4 assertivas, mas ele fala no que concerne a empresa pública, ok? Então a questão está querendo característica de empresa pública. Bem tranquilo, vamos lá. Considere as seguintes assertivas. As empresas públicas podem adotar uma das modalidades de sociedade disciplinada pela legislação comercial. O que acontece? Isso aqui está verdadeiro. No final, quando terminarem as questões de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, eu vou traçar aqui e fazer um resuminho das características das autarquias, as que mais caem em prova, as características de empresa pública, características de sociedade de economia mista e diferenciar a empresa pública de sociedade de economia mista. Porque elas são bem parecidas, tem somente 3 diferenças. A gente vai diferenciar aqui porque isso cai bastante em prova. Mas vamos lá. Empresa pública pode adotar qualquer das modalidades disciplinadas pela legislação comercial. Empresa pública pode ser sociedade anônima, pode ser comandita. Aí tem as diversas possibilidades de organização de capital previstas lá na legislação comercial. Então, a empresa pública pode ser qualquer uma delas, ok? As sociedades de economia mista, não. A gente vai ver que só pode ser o quê? Sociedade anônima. Já é a primeira diferença. Já me antecipei aqui, já falei a primeira diferença. Mas empresa pública pode ter qualquer das modalidades de sociedade disciplinadas, pode adotar qualquer das modalidades disciplinadas pela legislação comercial? Sim, verdadeiro. Ok? Então, por aqui, ó, a gente já eliminaria a letra D e já eliminaria a letra E. Não é isso? Tranquilo. Então, vamos lá. As empresas públicas, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, têm capital inteiramente público. Ou seja, dela somente podem participar pessoas jurídicas de direito público. O que é que acontece aqui, ó, pessoal? Faz um X nessa questão aí, porque isso é uma pegadinha, questão complicada. A prova aqui foi maldosa. Por quê? O que acontece? Me dá uma tela em branco aqui, por favor. O que acontece? As empresas públicas, ó, o capital das empresas públicas, ó, o patrimônio das empresas públicas é 100% público. Ok. Mas uma empresa pública pode ser unipessoal ou pode ser pluripessoal. Ok, quando é que a empresa pública é unipessoal? Quando 100% do patrimônio pertence a um único ente. Ok, 100% do patrimônio pertence à União. É uma empresa pública federal. 100% do patrimônio pertence a um estado, o estado da Bahia é uma empresa pública estadual. 100% do patrimônio pertence à prefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então, é uma empresa pública municipal. Ok, mas existem as empresas públicas pluripessoais. Nas empresas públicas pluripessoais, ó, o patrimônio continua sendo 100% público, mas pertence a mais de um ente. Então, vamos imaginar 51% do patrimônio é da União e 49% é do Estado, de um Estado qualquer, o Estado da Bahia. Ok, é uma empresa pública pluripessoal. Mas o que acontece? Pode ser também que parte do patrimônio, que continua sendo 100% público, seja de uma entidade da administração
indireta. Ok? Vamos imaginar que outra empresa pública tenha parte do patrimônio desta empresa pública que nós estamos aqui exemplificando. Então, ó, existe uma pessoa jurídica de direito privado que tem parte do patrimônio da empresa pública. Só que essa pessoa jurídica de direito privado é outra empresa pública, uma sociedade de economia mista que faz parte da administração indireta. Então, ó, o patrimônio continua 100% público. Então, voltando para a questão, ó, o que a questão diz? Empresa pública, seja de âmbito federal, estadual ou municipal, tem capital inteiramente público. Beleza, perfeito, capital inteiramente público. Ou seja, dela somente podem participar pessoas jurídicas de direito público. Falso. Aqui está falso. Por quê? Porque outra empresa pública ou uma sociedade de economia mista que fazem parte da administração indireta podem sim participar da constituição do capital de outra empresa pública, ok? Então não é somente pessoa jurídica de direito público, são pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Agora essas pessoas jurídicas de direito privado têm que fazer parte da administração indireta, então só pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista, ok? Então a questão 2 está falsa. Então aqui a gente eliminaria a letra A. Nós estamos entre a letra B e a letra C. Vamos lá. Considere as seguintes alternativas. Empresa pública não pode adotar a forma de sociedade unipessoal. Falso, a gente já explicou lá, acabamos de explicar na tela em branco. Pode ser unipessoal ou pode ser pluripessoal. Unipessoal é quando for inteiramente, 100% do patrimônio pertencer a um único ente. Pluripessoal é quando o patrimônio pertence a mais de um ente. Ok? E se for do âmbito... Então a terceira está falso. Então aqui, ó, gabarito é a letra C, não precisava nem a gente analisar. Mas não precisava nem na prova, não precisava nem olhar se você quisesse, né? Se você tivesse certeza. Mas olhava por precaução. E como a gente está estudando, a gente vai olhar. Se for de âmbito federal, terá seus litígios processados e julgados obrigatoriamente na Justiça Federal. O que acontece? Verdade. Agora aqui você tem que ter um pouco de cuidado. Onde é que está isso aqui? Está na Constituição Federal de 88, artigo 109, inciso 1º, que trata lá das competências da Justiça Federal, mais especificamente juiz federal, ok? Diz que as empresas públicas federais serão julgadas por juiz federal. As causas em que empresa pública federal for ré, oponente, assistente, agora me fugiu, se for ré, oponente, assistente, vamos lá para o artigo 109. Está na dúvida, o que é que faz? Vai direto na fonte, Constituição, artigo 109, inciso 1º. As causas em que a União, entidades autárquicas ou empresas públicas, ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Ok? Autoras, rés, assistentes ou oponentes. Ok. Então a questão está verdadeira. Vocês têm que ter cuidado só, porque se for ela traz uma exceção no próprio artigo 109, inciso 1º, que se for causa relativa à falência, ok? Se for causa relativa lá da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral ou referente a acidente de trabalho, ela faz a ressalva, não vai ser a Justiça Federal, ok? Vai ser uma justiça, no caso de falência, vai ser uma justiça especializada para falência, Justiça Eleitoral, Justiça especializada eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça especializada, ok?
e acidente de trabalho também. Tranquilo? Então, gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. Fundação Carlos Chagas, 2011, Tribunal de Contas de Sergipe. As empresas públicas, de novo. Vamos lá. Empresas públicas. Letra A. São pessoas jurídicas de direito público interno que desempenham atividade econômica. Muito tranquila, né? Empresa pública tem personalidade jurídica de direito público? Não. Falso. Empresa pública tem personalidade jurídica de direito o quê? Privado. Letra B. Possuem vínculo contratual com o Estado, notadamente por meio de contrato de concessão. Falso. Empresa pública ó, tem sua criação autorizada por lei. Ok? O vínculo com o Estado é um vínculo legal. Ok? Tranquilo? Letra C. São organizadas invariavelmente sob a forma de sociedades anônimas. Não. Falso. Elas podem ter qualquer uma das modalidades previstas lá na legislação do direito comercial. Quem só pode ser sociedade anônima é sociedade de economia mista. Só pode se organizar pela forma de sociedade anônima. Empresa pública pode se organizar por qualquer das formas previstas lá na legislação comercial. As empresas públicas exercem atividade de relevante interesse coletivo, embora não detenham capital público. Falso. A gente já viu que empresa pública, o capital é 100% público. E ela pode ser unipessoal ou pluripessoal. A gente já explicou aqui, não cabe explicar novamente. Vamos lá. E, muito tranquila, letra E, necessitam de autorização legislativa para serem criadas. Muito fácil, né? Você vê que ela dificulta um pouquinho, faz uma confusãozinha no início, nas primeiras alternativas, mas na letra E dá de graça a questão. Necessitam de autorização legislativa para serem criadas. Muito tranquila. Vamos na sequência. A administração pública indireta compreende, além de... Questão 23. A administração pública indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedades de economia mista, as quais têm personalidade jurídica de direito. Muito tranquila também, questão só para a gente ir treinando, só para treinar. Eu sei que você estudou bastante para o concurso, já está perto de fazer sua prova, está só fazendo revisão, mas às vezes essas questões mais fáceis servem para você treinar para não cair nas pegadinhas, ok? Vamos lá. Então, empresa pública, sociedade de economia mista, tem personalidade jurídica de direito privado. Então, ó, letra A, tem personalidade jurídica de direito público, falso. Não precisa nem ler o resto. Criado por ato específico e privativo do chefe do Poder Executivo. Ela é criada, a lei autoriza, e ela é criada, ela ganha personalidade jurídica a partir do quê? Do registro no órgão competente. Então, a administração indireta compreende, além de outras entidades, as empresas públicas e sociedade de economia mista, as quais têm personalidade jurídica pública e privado? Não. Falso. Personalidade jurídica de direito privado. Privado, instituídos mediante autorização em lei específica. Letra C, tranquilo, não é isso? O resto vai dizer que é público e privado, tudo falso. Ok? Muito tranquilo também a questão 23. Não tem dificuldade nenhuma. Questão meramente para revisão. Vamos lá. No que concerne, questão 24. No que concerne ao tema sociedades de economia mista, empresas públicas, é incorreto, ó. Que foi que a gente combinou na primeira aula. Quando aparecer incorreto, você vai marcar na sua prova. Você não vai ter marca-texto lá, mas você marca com a caneta, ó. Faz um círculo com a caneta, colocando que a prova quer a questão incorreta, ou a alternativa falsa, ou por vezes a prova é maldosa e coloca a alternativa que não está correta, que não é verdadeira, para lhe confundir, ok? Então ela quer incorreta. Então vamos lá. No que concerne ao tema sociedade e economia mista. Então ela está tratando de sociedade e economia mista. Vou botar aqui para a gente lembrar. Ok. É incorreto afirmar. O pessoal das empresas públicas... ele quer sociedade e economia mista e empresa pública, quer os dois. Ok. O pessoal das empresas públicas e da sociedade e economia mista são considerados agentes públicos
para os fins de incidência das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. O que acontece? A Lei de Improbidade Administrativa cai para vocês. A gente vai trabalhar um pouco mais para frente, eu vou trazer umas questõezinhas e a gente vai ver uma forma de trabalhar a Lei de Improbidade Administrativa bem tranquila. Mas o que acontece? A Lei de Improbidade Administrativa diz sim que os agentes públicos, que são considerados agentes públicos, os empregados das empresas, os empregados públicos das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Isso está correto. Eles podem sim ser responsabilizados pela Lei de Improbidade Administrativa. Está corretinho. Mais detalhes sobre isso a gente vai ver lá quando estudar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429. 8429. Ok? Vamos lá. Então a primeira está correta, ele quer a incorreta. As sociedades de economia mista apenas têm foro na Justiça Federal, enquanto a União, a sociedade de economia mista apenas tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente ou quando a União for sucessora da referida sociedade. O que acontece? Isso aqui está verdadeiro, tenha cuidado com isso. Porque a regra é o seguinte, sociedade de economia mista pode ser federal, estadual ou municipal, a regra é que o foro seja na Justiça Estadual. A regra é essa. Mas, quando a União intervém como assistente ou oponente, ou quando a União for sucessora, o fórum é a Justiça Federal. Lembra lá do artigo 109 da Constituição, inciso 1º, diz que é competência de juiz federal julgar as causas em que a União, suas autarquias e as empresas públicas federais forem autoras, réis, proponentes, assistentes ou oponentes. Autoras, réis, assistentes ou oponentes. Ok? Então, ó, no caso aqui a União intervém como assistente ou oponente, não, oponente. Então, nesse caso, é Justiça Federal. Mas o que acontece? Empresa, veja bem, empresa pública, sociedade de economia mista, estadual, federal ou municipal, o fórum é Justiça Estadual. Empresa pública, se for federal, é Justiça Federal. Se for estadual ou municipal, Justiça Estadual. Então há mais uma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Tranquilo, mas a letra B está correta. Vamos lá. Letra C. Ambas, empresa pública e sociedade de economia mista, só podem ser criadas se houver autorização por lei específica, cabendo ao Poder Executivo as providências complementares para a sua instituição. Perfeito. O que acontece, ó? Precisa de uma autorização em lei, a lei autoriza a criação de empresa pública e sociedade de economia mista. Agora, cabe ao Poder Executivo tomar as providências complementares para a sua instituição. Quais providências complementares? Ir lá fazer o registro no órgão competente. Ok? Então essas são as providências complementares. Então essa questão está verdadeira. Letra D. Sociedade de economia mista, empresa pública. É incorreto afirmar que no capital da empresa pública não se admite a participação de pessoa jurídica de direito privado, ainda que integre a administração indireta. Ó, de novo, a mesma pegadinha. Então, ó, no capital de empresa pública, pode sim participar uma PJ de direito privado. Agora, qualquer pessoa jurídica de direito privado, não. Tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado que faça parte da administração indireta. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta? Ou empresa pública, ou sociedade de economia mista, ou fundação pública de direito público. Direito privado, perdoe. Empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Ok? Então, capital de empresa pública, no capital de empresa pública, se admite sim a participação de pessoas jurídicas de direito privado, desde que ela integre a administração indireta. Então essa questão está
falsa. Você vê que é a mesma pegadinha. Quando você começa a fazer muita questão, você vê o tipo de armação, o tipo de montagem que a prova faz para poder você errar. O que é que a prova, o que é que o examinador ele pressupõe que você saiba que empresa pública, o capital é 100% público. Ah, isso todo mundo já sabe, é muito fácil. Capital é sempre, patrimônio é 100% público, muito fácil, todo mundo acerta. Mas vamos lá, vamos dificultar um pouquinho. Capital é 100% público. Agora, as entidades da administração indireta podem participar do capital de empresa pública? E aí? Porque na administração indireta existem entidades que têm personalidade jurídica e direito privado. E aí, podem participar ou não? Podem sim. Aí a prova vem e diz que não pode. Duas questões aqui já falando a mesma coisa. Então você vê que as pegadinhas vão se repetindo. Ok? E letra E. As empresas públicas podem adotar qualquer forma societária, inclusive a forma de sociedade unipessoal. Perfeito, qualquer das formas previstas na legislação comercial. Então, o gabarito da questão 24 é letra D. Ok? Tranquilo aí, né? Vamos para a próxima questão. Questão 25. Tribunal de Contas. Vamos lá. O Estado pretende criar entidade dotada de autonomia, integrante da administração indireta, para exercer atividade de natureza econômica. Ó, essas questões são muito tranquilas. Então, o Estado está querendo criar uma entidade da administração indireta. Então, vai ser empresa pública, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Ele aí coloca, para exercer atividade de natureza econômica. Bom, o Estado, excepcionalmente, pode exercer atividade de natureza econômica por meio de quê? Empresa pública, sociedade de economia mista, explorador de atividade econômica. Então, ó, você já riscou aqui, ó, letra C, letra D e letra E. Vamos lá. Com a participação de entidade privada na constituição do correspondente capital. Então, ó, o que é que ele está dizendo? Eu vou criar o Estado. Vai criar uma entidade da administração indireta para explorar a atividade econômica. E essa entidade tem, no capital dessa entidade, no patrimônio dessa entidade, existe uma parte desse patrimônio que é privado. O que acontece? Empresa pública, nós vimos que o patrimônio é 100% público. Ok, então não é empresa pública. E a sociedade de economia mista? Sociedade de economia mista, a maioria, ó, maioria do capital votante das ações com direito a voto tem que ser público. Então, ó, mais uma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública, capital 100% público. Sociedade de economia mista, maioria do capital, maioria das ações com direito a voto tem que ser público. Tem que ser público. Ok? Tem que pertencer à administração pública, ao Estado. Tranquilo aí? Questão 25? Vamos lá. Questão 26. Ainda sobre sociedade de economia mista e empresa pública. Não é característica de sociedade de economia mista. Essas questões são muito tranquilas, mas a gente tem que ver característica de empresa pública e sociedade de economia mista. Não tem jeito, porque é questão fácil. Se cair na sua prova, você tem que acertar. Ok? Não é característica de sociedade de economia mista. Criação autorizada por lei. E aí, sociedade de economia mista, a criação é autorizada por lei? É sim, artigo 37 da Constituição, inciso 19. Beleza. Não é característica, a gente tinha combinado de quê? De destacar, não é isso? Então vamos destacar. Combinado é combinado. Combinado não é nem caro, nem barato. Não é nem trabalhoso, nem fácil. Combinado é combinado. Quando é combinado, a gente faz. Então, não é característica da sociedade de economia mista. Criação autorizada por lei. É sim característica de sociedade de economia mista. A criação autorizada por lei. Artigo 37, inciso 19 da Constituição.
Personalidade jurídica de direito privado. É sim, sociedade de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado. A gente já viu aqui diversas vezes. Derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. O que acontece, ó? O que a gente viu? A sociedade de economia mista e as empresas públicas também, ó, elas têm regime jurídico ou personalidade jurídica de direito privado. Mas é um regime de direito privado com algumas características de direito público. Então, ó, alguns doutrinadores definem assim, ó, é um regime jurídico de direito privado derrogado por normas de direito público. Por quê? Porque existem algumas normas de direito público. Por exemplo, sociedade de economia mista para contratar seus empregados precisa fazer concurso público. Ó, uma empresa que tem uma entidade que tem personalidade jurídica de direito privado para contratar empregados precisa fazer concurso público. Uma empresa privada, pense aí em qualquer empresa privada, a padaria aí da esquina de sua casa. Para ela contratar o padeiro, ela precisa fazer concurso público, ela é uma empresa privada, regida por normas de direito privado. Ela precisa fazer concurso público? Não. Mas a sociedade de economia mista, que também tem personalidade jurídica de direito privado, precisa fazer concurso público. Por quê? Porque o regime que é aplicado às empresas públicas e sociedades de economia mista é um regime de direito público, derrogado por normas, ó. É um regime de direito privado, me perdoe. É um regime de direito privado, derrogado por normas de direito público. Então isso é verdade também. A sociedade de economia mista não é característica da sociedade de economia mista, estruturação sob qualquer forma societária admitida em direito. Então, ó, essa aqui é falsa. As sociedades de economia mista não podem se organizar sob qualquer forma societária admitida em direito. Ok? A sociedade de economia mista só pode se organizar na forma de sociedade anônima. Ó, Lei 6.404, vocês estão estudando contabilidade. Com o professor Silvio, ele não fala na Lei 6.404, é a lei das SAs. Ok? E, para encerrar, não é a questão 26 não é característica de sociedade de economia mista desempenho de atividade econômica. Brincadeira, né? Sociedade de economia mista pode sim explorar a atividade econômica e prestar serviços públicos. Então, gabarito letra D. Muito tranquila. Vamos ver a questão 27. Constitui traço, questão 27. Constitui traço distintivo entre sociedade de economia mista e empresa pública. Vamos lá. Diferença entre sociedade de economia mista e empresa pública. São 3 diferenças. Me dá uma tela em branco aí, Otávio. São 3 diferenças para a gente ver. Vou botar aqui, ó, empresa pública, sociedade de economia mista. 3 diferenças. Primeiro, patrimônio. Não precisava nem eu falar isso aqui, porque a gente resolvendo as questões aqui já viu. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Patrimônio, empresa pública, o patrimônio é o quê? 100% público, não é isso? É. E a sociedade de economia mista, ó, maioria das ações com direito a voto tem que ser o quê? A maioria dessas ações tem que ser o quê? Pertencer a um ente público. Ok. Próxima diferença. Organização. Forma de organização. Empresa pública pode ser o quê? Qualquer forma prevista na legislação comercial. E a sociedade de economia mista só pode ser o quê? Sociedade anônima. E a próxima? Fórum para julgamento.
Empresas públicas, a gente já viu isso também. Empresa pública federal. Qual é o foro de julgamento? Justiça Federal. Empresa pública estadual ou municipal. Qual é o foro de julgamento? Justiça Estadual. E a sociedade de economia mista pode ser federal, pode ser estadual ou pode ser municipal. Sempre é justiça estadual. Então, por aqui, com essas diferenças, a gente mata a questão fácil lá. Ok? Vamos dar um intervalozinho e a gente volta para terminar de resolver a questão.